Hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres. Nosso primeiro assunto são as repercussões da eleição americana, especialmente do discurso de Donald Trump na Europa. Eu fico imaginando, o Killing, uma Angela Merkel, uma democrata, uma política de primeiríssima linha, né? Uma pessoa que tem uma grande dignidade, qualidades positivas, assistindo aquilo. Porque eu me contorcia no sofá enquanto aquele homem falava aquelas barbaridades. Eu fico imaginando a repercussão aí na Europa. Bom dia pra você. Angela Merkel tomando uma xícara de chá e... sabe quando você não aguenta e cospe? Ouvindo um jazz na vitrola, a agulha risca risca o disco. E aí, Killing? Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Olha, o tom é de perplexidade aqui no continente, viu? Porque a imprensa europeia está acompanhando muito de perto, evidentemente tem muitos interesses em jogo aí, né, desse lado do Atlântico, e os veículos de imprensa, principalmente, estão falando que, mais uma vez, Donald Trump está fazendo uma acusação séria sem provas. Um colunista do jornal inglês The Guardian falou que ele mentiu repetidamente por 16 minutos e pode ter quebrado o próprio recorde de mentiras, e que essas acusações são sérias, que têm grandes implicações, e que ele usou a Casa Branca como palco para mentir. O francês Le Monde também destaca a fala do republicano, dizendo complô eleitoral, e diz que a corrida ainda está apertada, né? Não há uma definição. O espanhol El País diz que Trump fez acusações graves sem apresentar provas e sem explicar como chegou a essa conclusão, e que o atual presidente coloca em xeque a democracia do próprio país. O italiano Corriere della Sera fala que Biden está à frente, mas Trump promete apelar e traz umas aspas, né, do republicano falando que querem roubar votos da gente. Al Jazeera, no Oriente Médio, também Trump afirmou mais uma vez, sem provas, que há fraudes. Houve um destaque também aqui na imprensa internacional sobre as 3 principais emissoras dos Estados Unidos terem cortado a transmissão ontem ao vivo diante de tantas mentiras do candidato republicano. Então, esse é o tom da imprensa internacional. Os políticos, evidentemente, estão quietos nesse momento, né? Porque a gente sabe que política tem muito pragmatismo. Independentemente de quem for eleito, Trump ou Biden, a Europa vai continuar trabalhando com os Estados Unidos. Então, o pessoal está quieto por aqui, mas logo no primeiro dia também os alemães foram os primeiros a se manifestarem, né? Falando, olha, é uma situação muito explosiva nos Estados Unidos, uma situação bastante complicada, e evidentemente essa percepção dos políticos europeus também, porque o que o Trump tem feito é algo que preocupa bastante, né, a principal potência do mundo, com essas acusações graves aí, colocando em xeque a própria democracia. O Killing, falando agora sobre o coronavírus, a gente comentava ontem as novas restrições aí na Europa, e esse novo lockdown tem gerado reações, né, reações na forma de protestos. Exatamente. Ontem aqui no centro de Londres, milhares de pessoas foram às ruas protestar, gritavam liberdade, não ao lockdown, a polícia teve que intervir, houve prisões. Em Manchester, colocaram proteções em um campus de uma universidade para evitar que alunos ficassem transitando, né, fazendo aglomerações. O pessoal quebrou essas placas de proteção, ficaram protestando. Só que a OMS falou em explosão de casos aqui no continente. A Europa se tornou o lugar com mais números registrados de Covid-19, mais de 11 milhões e 600 mil pessoas, são ainda 293 mil vidas perdidas, e ontem foi só o primeiro dia de lockdown aqui na Inglaterra, que vai até pelo menos 2 de dezembro. Pubs, restaurantes, comércio considerado não essencial precisam fechar. Os ingleses só podem sair de casa por razões específicas, como trabalho, né, em setores que estão permitidos, ir à farmácia, mercado, hospital, só que a tensão tem crescido. Há, inclusive, manifestações previstas aí para os próximos dias. Existe uma erupção popular na Itália também. Hoje é o primeiro dia de lockdown em 4 regiões, e também protestos por lá, porque a verdade é que a economia de muitos países está muito afetada. Então, se você coloca as pessoas em casa, é necessário dar uma ajuda financeira. Só que nem sempre essa ajuda financeira é suficiente. Então, o clima aqui no continente está bastante complicado, porque tem a explosão de casos de coronavírus, tem uma economia quebrada e uma população cada vez mais insatisfeita. Killing, tem um terceiro assunto para a gente discutir, que diz respeito com coronavírus também, né? Porque é medo da mutação do coronavírus que vai acabar exterminando todos os visons da Dinamarca.
É isso? Primeiro conta pra gente o que é Vison O que é um exatamente. É aquele bichinho Bom, ali que tá Vison- aparecendo na nossa É um transmissão. furão? É tipo uma doninha. Isso, é um estilo. Isso, exato. É o estilo de um furão, um roedor, né? Até 15 milhões de visons podem ser sacrificados na Dinamarca, porque os cientistas do país descobriram algo que é muito preocupante, uma mutação do coronavírus em diversos desses animais, e eles transmitiram essa doença para humanos. Então, além dessa transmissão de animal para humanos, essa mutação pode melar os esforços da produção de uma vacina. A primeira-ministra do país falou que a situação é muito, muito séria. 12 pessoas já foram infectadas na Dinamarca pelos animais de forma oficial, números registrados. Só que a estimativa é que, na verdade, sejam quase 400 pessoas infectadas com essa cepa diferente de coronavírus. E se isso se espalhar pelo continente aqui, pode colocar em xeque a produção de uma vacina. Na semana passada, eram 41 fazendas contaminadas na Dinamarca, desses animais, visons. Agora são cerca de 210. A Dinamarca é a maior produtora mundial de pele de visons. Nos últimos meses, houve um aumento enorme da propagação de coronavírus. E com esse abate de 15 milhões, a economia da Dinamarca vai perder o equivalente a 4 bilhões e 400 milhões de reais. Mesmo assim, o governo falou, precisa fazer esse abate, porque a situação é bastante preocupante. Quer dizer, eles vão ser Coitadinhos. mortos. Pra quem não sabe, né, casaco de Vison é feito desse bichinho aí, né? Pega a pele desse bichinho e faz um casaco. Imagina que que esse bichinho é macio, que é fofo. Então, Eu o nunca tinha pelo é visto um Vison, inacreditável. olha que É belezinha. bonitinho. Agora, aquilo, então, eles vão ser abatidos e o pelo não vai poder ser aproveitado. Então, não é que ele só transmite vivo. Então, não há a segurança de que morto ele também não vai transmitir. Exatamente, exatamente. E por incrível que pareça, órgãos defensores dos animais estão apoiando isso, mas por um outro motivo, porque eles esperam que com esse abate acabe essa forma de ganhar dinheiro, né, essas fazendas, e as pessoas procurem uma maneira mais sustentável. Mas enfim, existe esse medo que mesmo com ele, o pelo pode passar o coronavírus, então é fazer o abate e não aproveitar nada desses animais. Que país interessante, né? A Dinamarca. Tem país que produz soja, minério de ferro, tem país que produz gado. A Dinamarca produz Lego e Vison. É muito diferente, né? Kilin, obrigado por essa participação, mais uma. Até a próxima, bom fim de semana. Valeu, bom Ele final quer de ouvir a semana. música de hoje? Ah, tem música. Quer? Claro, tenho tempo agora. Supertramp, gente. Pô, mas você toca Supertramp e não toca a melhor deles, que é a Logical Song? Breakfast in America. When I was young. Essa é boa, mas essa aqui ela tem mais contexto, sacou? Breakfast in America. Breakfast in America, faz sentido. Ô, Kilin, você toma café da manhã em inglês aí? Café da manhã em inglês é esquisito, né? Eu tomo. Tomate. Eu aprendi a gostar, por incrível que pareça, aos finais de semana eu vou num full English breakfast, mas durante a semana eu como mingau só, é mais saudável. Mingau? Mingau porridge, né? Por isso que ele tá em forma, assim, tá? Deixa eu contar uma história. Eu fui cobrir uma vez o grande prêmio de Silverstone, na Inglaterra. E Silverstone, o que ele deve conhecer, é uma roça, cara. Não tem nada ali. Então a gente ficava hospedado na casa de um casal inglês, dois velhinhos ali, simpaticíssimos. A gente, tô falando de mim, do Felipe Mota, que era o repórter da Jovem Pan, e o Lívio Oríquio, do Estadão. Nós três hospedados na casa desse casal. O casal criava porco, uma roça mesmo, Sheila. E aí a dona da casa, a dona Mary, cozinhava o café da manhã pra gente, o café da manhã inglês. Eu nunca tinha comido, tem tomate, um bacon diferente ali. E, eu era magrinho, bem magrinho na época. Eu comecei a reparar que a minha calça começou a ficar apertada naqueles dias. Falei, pô, o que será, né? Aí, num desses dias, ela fazia um bacon tão gostoso. E eu perguntei, Mary, como é que você faz pra esse bacon ficar tão gostoso? Ela, e bacon é um negócio que você não precisa colocar manteiga, óleo, nada, né? Ele cozinha na própria gordura. Ele é gordura, basicamente. Aí ela disse assim, não, é que o segredo é que além de eu colocar manteiga, eu coloco banha. E aí mostrou pra mim uma lata escrita lard, banha de porco. Então, tá explicado. Cuidado aí, Kilin. Permaneça no mingau. Isso. Não, pode deixar, mas olha, numa ressaca vai tão bem um café da manhã, dá uma sustância. Então amanhã é dia. Comida de ressaca. Abração, meu velho. Valeu, grande abraço.